Shalom a todos vocês. Vamos ler nossas Bíblias, lembrando que nós teremos hoje, às 5 da tarde, culto de Santa Ceia, e tivemos ontem em Campina Grande, tivemos ontem Vitória, Santo Antão, e também em João Alfredo e Passira e Monteiro. Monteiro também. Tivemos o culto lá em Monteiro ontem com os irmãos, e nós vamos estar em Monteiro no culto evangelístico. Vamos deslocar a maior quantidade de pessoas possível no dia 22 de outubro. Se o Senhor permitir, vamos ter um culto na praça lá, um culto, maior quantidade de gente. Eu quero estar presente, inclusive, nesse culto também de Monteiro. E vamos ter este momento lá. Mas eu vou estar aí, estou falando porque os irmãos de Monteiro estão assistindo o culto. Nós enviamos a saudação para eles, não é? Também os irmãos lá de Maceió. E eu quero estar em Monteiro antes do dia 22 para um culto de Santa Ceia com os irmãos que já estão batizados. Então vou estar aí, se Deus permitir. Vou deixar aqui a igreja numa quinta-feira e vou lá dar ceia para estes irmãos. Vamos ler. E amanhã tem um culto na casa do irmão Zé Genuíno, não, na casa de quem? Na casa da irmã do irmão Josivaldo. Onde é, irmão Zé? Tibiri 2. Mais à tarde na ceia, né? Muito bem. E o irmão José Roberto e o irmão Pedro estão fazendo os cultos também. Fizeram um culto ontem. Aonde, irmão Zé? Fizeram um culto ontem no Valentina. Quem é que foi? O senhor, irmão Pedro, e quem mais? Aí tem mais alguns irmãos que estão indo também para um culto de evangelismo. E a hora é de trabalhar, não é? Deus abençoe o trabalho que está sendo feito também. E vamos ler o verso 32 do capítulo 13. Quero continuar falando sobre o assunto que nós tratamos no culto de quinta-feira, mas eu farei no culto da ceia à noite. Hoje vamos rever alguns pontos. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus. Como também está escrito no Salmo 2: Meu filho és tu, hoje te gerei. E que o ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar a corrupção, disse-o assim: As santas e fiéis bênçãos de Deus, as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também em outro salmo diz: Não permitirás que o teu santo veja corrupção, porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos,
que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. E de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Pai, nos dê a bênção. Eu peço a tua bênção para a minha vida, para a vida de todos que estão aqui, aqueles que nos acompanham pela internet, que de alguma maneira nós pedimos tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos. Há uma frase do profeta William Branham que diz: a noiva não pede vingança, ela pede misericórdia. A gente não sabe. E quando você percebe que um mal, um juízo, uma coisa desastrosa está por acontecer, você não tem alegria nenhuma em ver o mal atingir uma pessoa. Muito pelo contrário, você sente o coração como que sangrando por ver aquela pessoa que teve a oportunidade e jogou fora. Eu falo assim em todos os aspectos. Nós estamos vivendo no país hoje um dia de eleição. E nunca votei no partido que ficou na frente aí do governo e que foi cassado aí os direitos políticos desta presidente. Nunca votei, nem nesse partido, nem no candidato anterior que fez a presidente. Mas quando o ex-presidente Lula assumiu o governo, eu falei para a Janete, disse, viajando com ela no carro, sozinho, eu disse: esse homem tem na mão a oportunidade de se tornar uma referência no país, se ele souber respeitar o povo. Se ele respeitar a oportunidade que o povo está dando para ele, ele vai sair e vai ser o homem mais famoso, o presidente mais famoso que esse Brasil já teve. E vai perpetuar-se no poder. Isso eu falei com a Janete viajando assim que ele entrou no governo. Se você percebe, Deus dá uma oportunidade para cada um de nós. Há tantas pessoas que já estiveram, que já entraram aqui, que já pararam, que já ouviram e que já foram até abençoadas aqui, que se tivessem dado valor naquilo que Deus fez por ela, ela estaria numa condição que a eternidade ainda a aclamaria por bem-aventurada. Mas pensamento próprio, o egoísmo, a vaidade, sabe, a corrupção do mundo, a atração, faz com que as pessoas percam o foco, percam o objetivo, fiquem cegas e se considera acima, porque isto é o que se vê, pessoas se considerando acima da lei, como se fossem intocáveis. E então vem o desastre na política, mas vem o desastre também na vida cristã. Quando você se considera acima da palavra, acima de Deus,
sabe? Que parece que você é intocável, que você não vai ser atingido. E não há uma só pessoa que tenha passado e se colocado acima da linha de Deus que vai passar impune. Ele vai sofrer vergonhas, ele vai sofrer uma hora o juízo do julgamento divino. E o juízo de Deus, prestem bem atenção a isso aqui, o juízo de Deus é sem misericórdia. Eu já vi muitas oportunidades, às vezes, de pais pegar um filho para corrigir e a mãe intervir e dizer, para, já está bom. Mas, quando Deus começa a despejar o seu juízo, parece que você de cá que está assistindo, você é humano, você que tem um coração, você diz, não, já chega. Que na verdade é assim, ó, nós não queremos que nenhum dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, receba nenhuma punição divina. Mesmo você tendo uma pessoa que te contrariou, que te machucou, que foi ingrata a você, você não gostaria que o mal atingisse aquela pessoa. Pode ter certeza. Há muitos pais que estão insatisfeitos com os filhos, há muitos maridos e esposas insatisfeitos um com o outro, mas tenho certeza que você não quer o mal para aquela pessoa. Tenho certeza que você não quer ver a desgraça daquela pessoa. E se você olha na Bíblia, o povo não pode entender Jesus chorando sobre Jerusalém. Jesus estava ali, era a oportunidade de Jerusalém. Era aquilo que os profetas houvera dito que aconteceria. Era a promessa feita aos pais. E Jesus veio e foi rejeitado, foi tratado como demônio, como embosteiro, como enganador. E ele, quando subiu no Monte das Oliveiras e olhou Jerusalém, como nós já olhamos, é genuíno. Parece que eu estou lá no Monte das Oliveiras olhando Jerusalém. E ele chora ali e diz, Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, se tu soubesses o teu dia. De que ele estava falando? Do que ele estava vendo, do juízo que estava se aproximando. Logo em seguida ele é preso. Logo em seguida ele vai ser executado. Logo em seguida ele ouviria com seus ouvidos o povo dizendo que o sangue deste justo recaia sobre nós e sobre os nossos filhos. Isso é uma coisa eminente na Bíblia. O mal dos pais recaírem sobre os filhos. A bondade dos pais também visitar os filhos. É a Bíblia. É Deus que disse que visitaria a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Como Deus também diz que visitaria as boas ações dos pais sobre os filhos. E eles disseram que o sangue deste justo recaia sobre nós e sobre os nossos filhos. Talvez muitos não podem prestar atenção que uma atitude sua errada, ela não atinge apenas você. Por exemplo, a nação está vivendo uma das mais difíceis crises que ela viveu. Quem errou? O comando, a presidente. Atingiu quanto? 200 milhões de brasileiros. O erro de um recaiu sobre todos.
Todos estão vivendo uma tragédia. Um pai toma uma atitude errada, daqui um pouquinho, aquilo recai sobre a esposa, sobre os filhos. Uma mãe, você pode pegar, se uma mulher trai seu marido, o que vai? A consequência não é só sobre ela, vem sobre o pai dela, sobre a mãe dela, vem sobre o sogro, vem sobre a sogra, vem sobre o marido, vem sobre os filhos. É assim, tudo assim na vida. Você é incapaz de fazer uma coisa que aquilo atinge apenas você. Sempre atingirá aqueles que estão em volta. Isto o profeta chegou a pregar uma mensagem intitulada de condenação por representação. Veja, uma pessoa representa a nação toda. A Alemanha foi completamente destruída por causa de Hitler. Todos foram condenados num homem. Mas a salvação também veio através de um homem. Ele é perfeito e representou a todos nós. Então, a sua vida ou é bênção ou é problema para muita gente. Amém? Amém? Então, nós temos uma chance, irmãos. Não é fácil a vida. Não é fácil a vida. Como a gente reconhece assim, olha, eu sou pai de 7 filhos. E hoje eu tenho em casa 3 filhos e a minha esposa. E para viver em paz com 4 pessoas é problema. Você tem que ir para um lado, você tem que ir para o outro, você tem que fazer de conta, você tem que perdoar, porque senão você tem problema. Administrar uma casa, um casamento de 2 pessoas, já é difícil. Administrar uma nação com 200 milhões de pessoas é extremamente complicado. Então, presta atenção. Preste atenção para aqueles que achar que a vida é fácil. A vida é difícil. Não pense que que a vida é um mar de rosas. A vida é uma coisa dura. Qualquer coisa que você faz errado, você paga pelo seu erro. Se você tem um casamento errado, você vai sofrer o resto da vida. Se você faz uma mudança errada, você vai sofrer as consequências daquilo. E agora, para um pouquinho para você pensar um pouco mais. Se você não souber administrar a sua salvação, você tem a eternidade perdida. Você acha que é fácil chegar no céu? O irmão Branham pregou. Por que é tão difícil viver uma vida cristã? Eu olho todos os dias, eu tenho olhado e tenho pensado no que é o caráter de Cristo. E traço um paralelo entre o que é Cristo e o que sou eu. E eu falo isto de cabeça levantada, olhando para você, Marinaldo. Eu tenho vergonha do que eu sou. Colocando-me ao lado de Cristo. Ele viveu 33 anos aqui. Quantos anos você tem, Ricardo? 40? Você já pensou um homem de 33 anos ter o caráter que Cristo teve? O equilíbrio que Cristo teve? E você tem mais de 40, e eu tenho 60, e eu sou um homem desequilibrado. Eu tenho altos e baixos. Não dá vergonha na gente, não.
Então, eu quero falar com você assim, ó. Não pense que a vida é fácil. Não pense que cristianismo é uma coisa fácil. Mas pense numa coisa: vale a pena ou não ser cristão? Vale a pena ou não lutar por este ideal? Veja, é simples, é simples. Qual é a esperança que o mundo tem? Qual é a recompensa que eles terão no final? Eu vou falar para você. Nós estamos lutando para ver pessoas salvas. A nossa postura, a nossa firmeza, o nosso comportamento, sem dúvida, salvará muitos. Mas o comportamento da sociedade, sem dúvida, condenará muitos. Levará muitos para a perdição. Então eu prefiro sofrer essa consequência e esta pressão e saber que a minha passagem aqui na terra não é a minha, não, a minha, a sua, a nossa. Você abençoa a sua família com o seu comportamento. E tem uma coisa que eu vou dizer assim, sabe? Digo assim: por favor, seja consciente e nunca combine com nada que está errado. Você foi colocado aqui, foi para estar ao lado da verdade. Deus precisa de você como testemunha de que a verdade... Amém? O que é a verdade? Não importa. Não importa. Eu sei que a nossa presença, como disse Paulo, como a presença de Cristo foi ignorada. Ela foi ignorada. Ninguém teve Cristo como a bênção do mundo, como a salvação. Ninguém terá isso, ninguém verá isso em você. Ninguém dará valor a você. Mas tem uma coisa, pode ter certeza, como Cristo abençoou a muitos, nós também abençoaremos. Louvado seja o nome do Senhor. Com relação à vida eterna, há uma coisa que é bastante intrigante. Eu estava lendo, eu trouxe seu livro, viu? Hoje me lembrei. Eu estava lendo, e eu conheci esse irmão pessoalmente, um irmão que conviveu com o irmão Branham, chamado Douglas McKill. Eu estive na igreja dele, é um pastor, lá nos Estados Unidos. E este irmão tinha, como muitos, tinha um pensamento a respeito de Saul. E todo mundo denominacional, por não saber explicar, sabe, os caminhos de Deus, acaba tendo que dizer que quem veio encontrar-se com Saul, quando consultou a pitonisa de Endor, foi um diabo. Eles têm que usar este argumento porque não podem explicar o que é que estava acontecendo e como é que as coisas iam. E este irmão tinha esta concepção que Saul era um homem perdido. Eu gosto muito disso. E ele tinha esse pensamento, esse pastor. E Deus deu ao irmão Branham um dom de conhecer o que estava no coração das pessoas. E o irmão Branham estava com esse irmão caçando, começou assim, irmão assentado assim, ele não disse: irmão, você tem tal e tal pensamento. Ele puxou a ponta da linha. Ele puxou a ponta da linha para falar, e começou a falar: o que você acha de um homem
que se tornou inimigo de Deus, que deixou de fazer o que Deus pediu para ele fazer. E Deus se tornou inimigo. E Deus não andava mais com ele. E ele se tornou uma pessoa sem a proteção de Deus e foi buscar numa feiticeira uma resposta para a sua vida, para as suas ações. O que você acha a respeito deste homem? Daqui um pouco ele deu a volta e virou bem para aquele irmão e disse: você nunca trate de dar condenação a ninguém. Eu acho aqui uma coisa tão espetacular. Disse: quando você quer condenar Saul ou condenar qualquer pessoa, deixe isso por conta de Deus. A questão da salvação é uma situação que só Deus pode dizer. E a Bíblia disse que no outro dia tu e teus filhos estarão comigo. Você entende o que eu quero dizer? Então, olha, há certas coisas que nós temos que simplesmente saber. Nós estamos aqui, estamos passando aqui, e é Deus que toma conta dos assuntos. Uma coisa eu preciso fazer, você precisa fazer. E oxalá que todos nós possamos fazer isto agora, os que quiserem fazer. Gostaria de você de colocar todas as pessoas com quem você convive diante da presença de Deus. Haveria alguém que gostaria de coração de pedir para Deus abençoar a todos aqueles que conviveram com você? Podemos ficar em pé por uma oração. Pode orar. Fale sobre sua mãe, sobre seu pai. Fale com Deus sobre sua família. Fale com Deus sobre os teus empregados, seu patrão. Peça a Deus pelos seus irmãos, pelos seus parentes. Será que nós podemos orar ou vamos fazer de conta que estamos orando? Ai. Há uma dor que parte dentro do meu coração, Senhor. Da mesma maneira que o Senhor chorou sobre Jerusalém, o Senhor andou naquelas ruas daquela cidade. Eu tenho andado pelas ruas de João Pessoa, de Campina Grande, e de tantas cidades desta nação, Senhor. Tenho ido à televisão, ao rádio, à internet. Tenho falado para o povo desta geração sobre a grande chance que o Senhor ofereceu para todos de se livrarem da condenação do inferno, de saírem debaixo das pragas da grande tribulação, de serem a oportunidade para abençoar a família. E o povo simplesmente desconheceu a tua voz, Senhor. Simplesmente fez vista grossa, simplesmente criticou e zombou, e mofou e fez o mesmo que fez com o Senhor. E aqui de pé nesta plataforma, nós sabemos, diante de nós estão parentes, amigos, pessoas com quem convivemos e até chamamos de irmãos e de amigos e abraçamos, que tiveram a mesma chance que nós estamos tendo, Pai. E nós paramos nesta hora aqui, do jeito que o Senhor estava vendo que o mal estava chegando e a destruição e o juízo está se aproximando. E as pessoas não podem ser despertadas, elas simplesmente não acreditam em nada, Pai. Elas não acreditam na tua vinda, elas não acreditam no juízo que está
Elas não acreditam que terão que prestar conta por palavras, por ações e por atitudes. Tudo isto é desconhecido. E nós sabemos que é a verdade, Pai. E nós sabemos que a hora do acerto de contas está chegando. E a nossa alma geme. E há um desespero dentro do meu coração por ver que a ira está chegando, que o juízo está se aproximando e as pessoas não podem estar acordadas. Oh, se ele soubesse que hora é esta, Senhor. Eu peço no nome de Jesus, que o Senhor recolha as nossas orações e intercessões aqui nesta manhã, e este clamor que se levanta por parentes, por amigos, por irmãos, por familiares, que esta voz chegue nos teus ouvidos, Senhor, em nome de Jesus. Que haja misericórdia, que alguns ainda sejam despertados. No nome de Jesus Cristo, eu sei, eu entendo, eu conheço e sei que isto é inevitável. Mas, Senhor, de pé aqui, não peço por juízo, peço por misericórdia nesta manhã. Misericórdia desta cidade, misericórdia desta nação, misericórdia das pessoas em todas as partes, misericórdia daqueles que entram e saem na tua casa, misericórdia daqueles que carregam a tua palavra e aqueles que professam crer nesta mensagem, Senhor. Tenha misericórdia de todos nós aqui nesta manhã. É a misericórdia dos meus filhos, dos meus netos, dos meus familiares, em nome de Jesus Cristo. Senhor, ó Senhor, nos acolha debaixo das tuas asas, como o Senhor disse que desejou fazer com Jerusalém, como a galinha que quer abrigar os pintainhos. Mas eles não querem, Pai. Em nome de Jesus, nós levantamos esta oração aqui nesta manhã, Pai. Este clamor da nossa alma. Enquanto muitos estão dormindo, enquanto muitos estão indiferentes, enquanto muitos estão zombando, enquanto muitos fazem projetos, Senhor, tenha misericórdia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu quero te pedir por mim, e eu acredito que este é o clamor desta igreja. Não permita que a nossa vida seja maldição, mas nos levante aonde estivermos, para cumprirmos o teu propósito, não para a maldição, mas para a bênção, Senhor. Não nos deixe ser irresponsáveis. Eu sei quão difícil é estar de pé e manter o equilíbrio numa hora de tanta tempestade, de tanta pressão. Eu sei que não é simples manter-se equilibrado, Pai, mas eu peço aqui nesta manhã, eu levanto as minhas mãos para Ti e peço, me dê um caráter, me ajude a construir, a alcançar este caráter de Jesus Cristo. Ajude a cada um de nós aqui a deixar de ser levianos, deixar de ser levado por ideias, por espíritos, por hábitos, por costumes, e nos ajude a manter alinhado com o Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, oro a Ti nesta hora, que os céus se abram
que haja resposta das nossas orações. Visita as famílias, Senhor. No nome santo de Jesus Cristo. No nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém. Assentai-vos, irmãos. Eu estava em Campina Grande ontem. Me lembrei que o açude de Boqueirão houvera sido construído por Juscelino Kubitschek, parece que em 1951. E desde que foi construído até hoje, nunca esteve numa condição como está agora. O povo está quase para tomar lama. Apenas com 8% do volume de água. 8%, desde que foi construído. Mas isto não diz nada para as pessoas. Eu tive a oportunidade de ver um vídeo de uma criança correndo atrás de uma vaca na África. Quando a vaca fez xixi, ela parou com a mão para beber. Parece que as coisas estão se aproximando e as pessoas não estão enxergando nada. Nada vai mudar o comportamento. Eles continuarão bebendo, fumando, prostituindo e agindo de maneira indecente, serão mais homossexuais, mais pervertidos, a política será mais suja. Esta é a condição do mundo. Nada representa nada para as pessoas. Nada. Mas eu quero lembrar aqui, mais uma vez nesta manhã, como diz a palavra, terrível coisa é cair nas mãos do Senhor. Ninguém aqui é capaz de dimensionar o tamanho da paciência e da bondade de Deus. Deus é tão bom, mas tão bom, que as pessoas até desconhecem Ele como Deus. Falam o que querem, fazem como querem, vivem da maneira que querem viver. E Deus parece que não se importa com nenhum dos nossos comportamentos. Roubam, mentem, caluniam, difamam, são hipócritas. E parece que Deus não existe, a ponto da Bíblia dizer assim: disse o nécio no seu coração, não existe Deus. Deus simplesmente cruza os braços e as pessoas fazem o que querem fazer, com a palavra, qualquer coisa. Você vai ver que Deus parece que não está vendo. Agora, quando é hora do acerto de contas, o acerto de contas, a ira de Deus é tão terrível que supera o seu amor milhões de vezes. Só que a Bíblia diz que Ele é tardio para irar. Quantos anos faz que Deus vem suportando a condição de vida de uma sociedade? Quer ver uma coisa? Jesus chorou vendo o destino de Jerusalém. Chorou. Capítulo 24, ele avisou: não ficará pedra sobre pedra que não será derribada, falando a respeito do templo.
eu e qualquer pessoa já daríamos por satisfeito ver o que aconteceu quando o general Tito sitiou Jerusalém com seu exército por 3 anos. O povo acabou todos os víveres, os alimentos. Mataram os animais, os cavalos, os carneiros foram comendo. Quando não se tinha mais nada para comer, matava um filho hoje e amanhã matava o filho da outra no outro dia. Comeram as cascas das árvores. 3 anos de angústia e de sofrimento. Eu não sei por que Deus escolhe o número 3. Você fala, pronto, já chegou. Aí entrou, saqueou, queimou o templo, cumpriu o que ele tinha falado. Eu li aqui, tenho certeza que ninguém prestou atenção aonde foi que eu parei, que foi no verso 40. E 40 na Bíblia é número de juízo. E o verso 40 disse: vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Veja que não venha sobre vós o que foi dito pelos profetas. Os profetas disseram coisas boas sobre Jerusalém, sobre a penalidade que estava para vir. E eu quero falar aqui hoje de manhã, veja que sobre vós não venham as maldições que foram ditas pelos profetas a respeito da oportunidade que nós estamos tendo. Então, depois que Jerusalém foi destruída, e o povo já tinha passado por uma miséria daquela, Jesus tinha visto isso. Aí você diz, pronto, agora Deus realizou o que tinha que realizar. Isto foi no ano 71. Se passaram quase 1.900 anos, em 1948. 48 para 71 dá quanto, gente? Me ajuda aí. 48 com mais 2, 50, 23 anos faltavam. Então foram 100 menos 23, dá quanto? 67? 1867 anos de extremo sofrimento para Israel. Não foram apenas os 3 anos, de nação a nação. Aqui mesmo, Pernambuco, não aceitou eles e deportaram. Foram para lá. Portugal, eles foram perseguidos pela Inquisição, vieram para cá, de todos os lugares. 1867 anos de dura penalidade sobre os judeus. E aí o mundo assistiu o que Hitler, Stalin, Mussolini fizeram com os judeus. Todo mundo fica assustado. Judeus asfixiados, mortos, judeus no campo de concentração, judeus só a pele e o osso, judeus metralhados em massa, judeus servindo de experimento científico. Que isso tudo era ainda o restante da dura ira de Deus contra quem rejeitou. Ou não foi? Mesmo Deus tendo um propósito nisso, que era cegar os judeus para dar oportunidade para nós. Deus fez isso com eles. Imagine os senhores o que Deus vai fazer com um bando de cachorros, que são os gentios. Porque o profeta William Branham, nos selos, ele disse, o quadro mais triste da Bíblia é Deus tirando os olhos dos seus próprios filhos para dar para quem não era filho, para mim e para você. Deus dando visão para nós.
Agora imagine você, quem não era filho, está fazendo com Cristo, com a palavra, com o evangelho, que o mundo gentil está fazendo. Se Deus tratou com Israel, a nação eleita, o povo escolhido, com quem ele tem um pacto, daquela maneira, imagine o que vai ser o sofrimento do mundo gentio. As pessoas não querem crer, elas não vão crer, elas vão levar na brincadeira e vão para frente. Mas há uma coisa que eu quero ser extremamente claro com você aqui nesta manhã, preste atenção. O mundo vai pagar muito caro com o que estão fazendo com a Bíblia. Pastores, crentes, pessoas que estão ouvindo esta mensagem e que ficarem fora do arrebatamento, eu não vou dizer para você que eles uivarão, não, porque o uivar será muito pouco. Uivar é uma expressão muito pouca. Se falar em choro e ranger de dente é muito pouco. Se falar em pedir a morte é muito pouco. E eu quero falar aqui nesta manhã que a hora de brincar com Deus já acabou. Não deixa Deus puxar, não deixa Deus rodar a roda profética, o contrário contra você, não. Porque as coisas são tão duras. Se você olhar na Bíblia, eu estou falando sobre Jerusalém. Se você pega a Bíblia, aqui no capítulo 13 do livro de Atos, nós estamos estudando aqui, ó. Vamos olhar um pouquinho para trás aí para você ver uma coisa. Para você ver o que é, como é Deus. E eu quero dizer para você que não existe tal coisa como assim. Não, olha, eu sou escolhido de Deus e não vou pagar nenhuma penalidade, não. Capítulo 13 ainda, no mesmo capítulo que nós estamos estudando. Primeiro, o verso 21 fala de Saul. E depois pediram um rei. E Deus lhe deu por 40 anos a Saul. O desespero de Saul foi tão grande, porque Deus o abandonou, que ele termina tentando se suicidar. Viu? Agora, suicídio é uma depressão de terceiro grau, é um estado de mente tão perturbado que vai para uma situação desta. E ele sabia, Deus não falava nem por Urim, nem por Tumim, nem por sonho, nem por profeta. Ele foi atrás de feiticeira e na última hora ele se lançou sobre a sua própria espada. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. A Bíblia diz que o desespero será muito maior do que este, que eles vão pedir para morrer e a morte não os matará. A morte fugirá deles. Será uma hora de tormento. Você não sabe o que é isso? Eu sei. Lembra aqueles dias de tormento lá na Bahia, Ricardo? Que você chorava, jejuava e buscava, e sua mãe estava orando por você? Se isto vier na tribulação, não haverá um Deus para ouvir sua oração. Não serão aqueles dias, não. Aquilo não é nem uma gota d'água. Já passou por você que está aqui, já passou por algum momento de angústia na sua vida, de tristeza extrema, que você esteve extremamente amargurado, decepcionado? Não é a ponta
e o momento do que será a grande tribulação. Não venhamos falar de probleminha de casa, não, que isso é tudo muito bobo. Nem fale em problema financeiro que você ficou desesperado, porque tudo isso é muito insignificante. Eu estou falando de algo que é atormentador. Meu amigo, tem gente ainda, sabe, brincando com Deus, brincando de evangelho. Quando a Bíblia fala sobre aqueles demônios que saíram da perdição e virão atormentar os moradores da terra, pegar cabelos de mulheres que cortaram seus cabelos e atormentar as pessoas como gafanhotos e como escorpiões e aquelas coisas horríveis que estão naqueles monstros que estão pintando e desenhando, estão fazendo filmes aí, invadindo a sociedade. Não, é muita brincadeira assistir um filme lá do Parque dos Dinossauros, de gente correndo com medo daquilo. Aquilo é real. Será um espírito de tormento sobre os moradores da terra. Vai haver, sabe, coisas para atormentar. Aqui está o Saul, atormentado. Pediram um rei, Deus lhe deu por 40 anos Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. 22 agora. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi. Prestem bem atenção. Ao qual também deu testemunho e disse: achei Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Aí, ó, Davi, varão conforme o coração de Deus. Aí você para e senta aí e diz: eu sou eleito, sou escolhido de Deus. Vamos aí, 1 Crônicas, capítulo 21, para você ver o que é escolhido, homem segundo o meu coração, como era Davi. Vamos aí. É uma escola. Eu vou pegar capítulo 21 do livro de 1 Crônicas. Davi numera o povo e Deus o castiga. Veja só o que é castigo de Deus agora. Para escolhido, para gente boa. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a numerar Israel. Eu quero falar uma coisa para você, viu? Eu quero falar uma coisa para você aqui de manhã hoje. Que o diabo vem para incitar você, para Deus levantar contra você. Corte seu cabelo, vista-se de maneira incorreta, comece a fazer coisas erradas na sua vida. Vá, dê vazão à sua carne, e você vai ver o que é que Deus vai fazer com você. Vamos ler aqui um pouquinho. Diabo tem vindo sutilmente na vida das pessoas, aparece como um príncipe, aparece como uma oportunidade, aparece como uma oferta, aparece como coisa que parece que não vai acontecer nada. Você está brincando com Deus. Você vai chorar. Disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: ide contai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe: o Senhor acrescente o seu povo em 100 vezes. Ei, meu Deus, eu estou sentindo o coração desde quinta-feira é só com vontade de chorar. Eu vou para a plataforma, a única coisa que eu tenho é vontade de chorar.
Porque eu sei que tem muita gente brincando. Não está vendo o que eu estou vendo. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos os servos de meu senhor? Por que procura isto, meu senhor? Por que seria isto causa de delito contra Israel? Por que você está procurando a ira de Deus contra você? Deus não tem sido tão bom para nós? Tem ou não? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, e a sua também tem prevalecido contra a palavra de Deus. Pelo que saiu Joabe, passou por todo Israel, e então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo. E era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam espada, e de Judá 460.000 homens, dos que arrancavam espada. Porém, os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. E esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu Israel. Devia ter ferido só Davi. Devia ter ferido só Davi. Devia ser problema da dona Dilma estar desempregada hoje, não 12 milhões de pessoas. E não uma nação padecendo, mas não é. O mal não atinge um só. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer tal coisa, porém agora ser servido, tirar a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai e fala a Davi. Ora, Davi já tinha até reconhecido que tinha errado. Assim diz o Senhor: 3 coisas te proponho. Escolhe uma delas para que eu da faça. E Gade veio a Davi e lhe disse assim: assim diz o Senhor, escolhe para ti. Ou 3 anos de fome. Meu Deus, precisa de passar 3 anos de fome? Ou 3 meses te consuma diante de teus adversários, e a espada dos teus inimigos te alcance? Ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destruam todos os termos de Israel? Vê, pois, agora a resposta que hei de levar a quem me enviou. O que é que você quer para a sua vida hoje? Então disse Davi a Gade: eu estou em grande angústia. Caia eu, pois, na mão do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas que eu não caia na mão dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram 70.000 homens, morreram 70.000 homens, por causa do erro de um. Condenação por representação. Você representa aqueles que convivem com você. Olhe a sua família. Olhe a sua família. Olhe aqueles que convivem com você por causa das tuas vaidades. Entrar numa desgraça e você saber que você é o causador daquilo. Pastor, olha o que você vai fazer para o teu povo. E o Senhor mandou um anjo a Jerusalém para destruir Jerusalém. E ao destruí-la, ele, o Senhor, viu e se arrependeu diante daquele mal
porque o arrependimento de Davi tinha chegado. E disse ao anjo destruidor, basta, retira a tua mão, mas 70 mil homens já tinham ido para o brejo. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Zebuseu, e levantou Davi os olhos e viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na sua mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos cobertos de pano de saco se prostraram sobre o seu rosto. E disse Davi a Deus, não sou eu o que disse que contasse o povo. Eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal, mas estas ovelhas que fizeram, já tinha morrido 70 mil. Aí você vai olhar, e olha para um filho, olha para um marido, e olha para a mulher, e diz, o que foi que ele fez? Fui eu que errei, e você não sabe que você é o causador da desgraça? E você em vida, Deus te deu a oportunidade de ser a bênção e você trazer o mal. Ah, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que dissesse a Davi que subisse Davi para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Zebuseu. E subiu, pois, Davi conforme a palavra de Gade que falara em nome do Senhor. Não pense você, porque você foi escolhido, que você é um eleito, que você é um crente, que se você fracassar, se você fizer o mal não atingirá aqueles que convivem com você. Você vê o William Branham, escolhido por Deus como mensageiro da era. Uma simples falha deixou o pai, o irmão, a mulher, a filha mortos. Só isso, a cidade de Jeffersonville debaixo de água. E o Albany, Louisville e tantas outras cidades sucumbidas e milhares de pessoas mortas por causa da desobediência de um homem. Além disso, Deus se ausentou da vida dele durante 5 anos. Escute bem o que eu vou lhe dizer. O próprio William Branham disse, e eu falava e parecia que Deus tinha puxado a cortina e disse, não quero te ouvir. Eu não respondo tuas orações. Eu não tenho nada a tratar com você. Se você quiser viver assim, viva. Mas saiba que você se tornou, ao invés de um veículo de bênção, em um veículo de maldição. E ao invés de uma ajuda, um atrapalho para aqueles que convivem com você. Eu quero continuar este assunto no culto da ceia, se Deus permitir. Preste atenção, nós não estamos brincando de igreja. Tem muita gente enganada. O povo que vem numa expectativa assim, a maioria. São muitos grupos, muitos pastores. E a única coisa que acha que é interessante é ver o povo gritar e pular e saltar. E ver gente rolar no chão e doente ser curado. E a vida se torna uma maldição. E a hora está chegando. E eu não posso deixar de advertir a vocês que a hora de brincar com Deus acabou. Vamos ficar em pé. A filha do irmão Zé Antônio, Suzana, está completando o aniversário hoje.
O irmão Ivaí está agradecendo por tudo que Deus tem feito na vida dele. A irmã Graça pede oração por eles. E os irmãos de Alagoas, da Bahia, do Ceará, de Goiás, de Minas, da Paraíba, do Paraná, do Pernambuco, do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de Santa Catarina e de São Paulo, que estão assistindo esta escola, entendam, nós não estamos num tempo de brincadeira. Vamos fechar nossos olhos. Se você sabe que a sua vida está errada, que você tem sido relapso, não pense que eu estou brincando. Peça para Deus te dar um caráter como o de Cristo. Porque Cristo não amaldiçoou, Ele veio para nos dar a bênção. Por que você quer ter um caráter leviano, mundano? Tem mulheres, tem moças. O caráter se torna leviano, daqui um pouco se tornam em garotas de programa. E mulheres que se tornam baratas, e homens que se tornam adúlteros. Que se tornam ladrões, que se tornam falsos, que se tornam hipócritas. Há uma coisa que todos nós precisamos aqui. Todos nós precisamos aqui. É de um caráter como o de Cristo. Teria porventura alguma mão que se levantaria reconhecendo que você precisa de um caráter como o de Cristo? Não é simplesmente por cura que estamos aqui. Não é simplesmente por benefícios materiais. Não é brincando de igreja e correndo atrás de casamento e achar mocinha e mocinho. Há muita gente enganada. Precisamos dar aos jovens uma atenção especial. Fazermos reuniões para tratarmos de namoros e casamentos. Não. Precisamos de dar aos jovens uma atenção especial. Levá-los a desejar um caráter como o de Jesus Cristo. Isto é o que os nossos jovens estão precisando. Não é de viver na internet, um namoro de Facebook. Homens e mulheres, se os pastores e os crentes desta mensagem tivessem o caráter de Jesus Cristo. Muitas bocas estariam fechadas. Muitos comportamentos seriam bem diferentes. Muitos males deixariam de existir na vida das famílias. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do seu poder. Eu quero mais da sua presença. Eu quero mais do seu viver.
Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do seu poder. Eu quero mais da sua presença. Eu quero mais do seu viver. Por favor, Senhor, antes de voltarmos para as nossas casas, não deixa que estas palavras sejam tiradas dos nossos corações pelas aves dos céus, por espíritos que sempre tiram a semente, para que ela não produza os frutos. E o Senhor quer que isto produza nas nossas vidas. Não permita isto cair entre espinhos. E que quando sairmos daqui a agonia e a emoção do pleito, a discussão sobre política, possa sufocar ou a própria vaidade e os cuidados desta vida, Pai. Não permita que caia sobre rocha. E por um momento aqui dentro da tua casa tivemos uma reflexão, mas que não prevalecerá na nossa vida. Permita que estas palavras entrecortadas, estas palavras gaguejadas, mas palavras que saem de dentro da minha alma, possa cair em corações de uma terra boa, preparada, fértil nesta manhã, e que esta igreja renasça, cresça, frutifique e revele Jesus Cristo a esta geração. Permita que as nossas casas e aonde estivermos possa ser um pedacinho do céu, porque estamos ali, porque representamos o céu, representamos a vida eterna onde estivermos. No nome de Jesus, abençoe os cultos que acontecerão ainda este dia aqui em todas as igrejas, Pai, e abençoe o teu povo, no nome de Jesus. Amém? E agora peço as coisas mínimas. Peço pela paz, peço pela cura, peço pela solução de problemas. Peço essas coisas pequenas, Pai, que fazem parte desta vida aqui ainda. Entregamos a Ti tudo o que temos e tudo o que somos, em nome de Jesus, mas sobretudo as nossas almas, em nome de Jesus Cristo. Amém. O Senhor te abençoe até às 5 da tarde na ceia do Senhor. Aleluia. Dê um Mi maior, por favor. Até as 5 horas da tarde estaremos juntos. Envolvido em densas trevas, almejava a luz do céu. Bem sentidos meus pecados,
minha condição de ré. Ó meu mestre poderoso, forte eterno, Salvador, rompe os laços que arruinam minha vida, ó meu Senhor. Nos teus braços, bem seguro, guarda-me, meu bom Jesus, na vereda justa e santa que me leva ao céu de luz. Ó meu mestre poderoso, forte eterno, Salvador, rompe os laços que arruinam